Olá a todos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma notícia que saiu há alguns dias atrás, na verdade no dia 22 de outubro, que faz um gancho com um tema que eu já queria abordar aqui no canal. No caso em questão, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abertos, mas antes de continuarmos, eu gostaria de me apresentar para você que caiu de paraquedas aqui. Muito prazer, você pode me chamar de Chacal, e nesse canal eu falo sobre os diversos tópicos relacionados ao universo masculinista, tais como desenvolvimento pessoal, relacionamentos, vida financeira, desenvolvimento pessoal e outros tópicos que também me chamam a atenção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, mas eu peço que você faça isso apenas quando você terminar de assistir esse daqui, caso você tenha percebido que o conteúdo agregou em alguma coisa na sua vida. Agora que o recado foi dado, vamos continuar aqui para a manchete. Andressa Urach quer um homem só para ela, mas que aceite compartilhar. Vai vendo. Influenciadora terminou recentemente o relacionamento com o também ator pornô Lucas Ferraz. Tá aqui a foto da Andressa Urach, né? Dispensa apresentações, acredito que a maioria de vocês deva conhecer ela. Alguns até conhecem ela tão bem quanto a palma da sua mão. Mas piadas à parte, eu acho que vou ter que censurar essa foto aqui, porque senão o YouTube... Vocês estão ligados como é que é, né? Andressa Urach parece que cansou de relacionamentos comuns. Agora, a produtora de conteúdo adulto está em busca de um homem que não tenha ciúmes, que seja só dela e que aceite dividi-la com outros. Puta merda. Oh, meu Deus do céu. Em seu perfil no Instagram, a Beldade é foda, contou que só ela pode ser ciumenta. Abre aspas. Um dia eu encontro um homem que seja só meu e aceite me dividir. Só eu posso ser ciumenta. Fecha aspas. Escreveu ela em seus stories. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a declaração. Só você bancar um. Acha rapidinho. Isso é verdade. O mais bizarro aqui nessa notícia nem é a declaração dela na minha visão, mas sem saber que vai ter cara que realmente aceitaria isso tranquilamente. Muitos, na verdade. Psiquiatras deveriam acompanhar seus pacientes e, conforme suas postagens, aumentar a sua dosagem de remédio. Isso daqui foi foda. Pelo menos ela tem coragem de assumir quem ela é, ressaltou mais um. Enfim, Andressa Urach, ela é uma mulher que, desde pequena, cara, muita coisa bizarra aconteceu com ela, e com certeza essas coisas tiveram influência no que ela se tornou hoje em dia. Lógico, né? É meio foda você pegar um adulto, principalmente depois de uma certa idade, que fica se utilizando de coisas que aconteceram com ele lá na infância pra poder justificar as merdas que ele faz hoje em dia. Teve toda aquela polêmica dela com a Universal também, né? Enfim, né? É uma pessoa que, se tivesse o desfecho da sua história terminado em churrasco, não iria me surpreender, infelizmente. Mas essa questão aí do relacionamento aberto, que é o principal ponto aqui da notícia, eu tenho percebido que esse negócio tá se tornando cada vez mais comum nesses últimos anos, o que de certa forma já era de se esperar. Afinal de contas, nós estamos vivendo a era líquida, onde ninguém é de ninguém, ninguém tem responsabilidade com nada, a única preocupação das pessoas é atender os seus desejos e as suas vontades. Mas eu acho engraçado como que essa questão do relacionamento aberto, na grande maioria dos casos, basicamente em todos os casos que eu já vi, ela só é desejada e defendida pelas mulheres, por razões óbvias, obviamente, e perdoem-me aqui a redundância, afinal de contas, dessa forma elas conseguem unir o útil ao agradável, ou seja, elas conseguem manter um homem que vai bancar elas, mas ao mesmo tempo elas também têm a possibilidade de se relacionar com outros caras que possivelmente vão ter uma aparência melhor e fazer muito mais gostoso, vocês sabem bem o que. Mas a principal questão aqui é que realmente o relacionamento aberto, para a grande maioria dos homens, ele não vai ser vantajoso. E isso tem a ver com o fato de que o sexo em abundância que eu estou falando, a possibilidade de você ter vários parceiros ou várias parceiras, para o homem é uma questão de poder, enquanto que para a mulher é apenas uma questão de querer, e isso nos dias de hoje. Mas por que isso acontece? No caso dos homens, para que eles consigam atingir esse patamar de terem várias parceiras, várias mulheres interessadas nele, ele precisa ao longo da sua vida galgar uma série de características e qualidades para que assim ele consiga ter prestígio social e, consequentemente, atração pelo sexo oposto. Já com a mulher funciona meio que no oposto, porque ela já nasce tendo valor diante da sociedade pelo simples fato de ser mulher, no caso com sua feminilidade, com sua pureza, com sua sexualidade, e conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo esse valor. De certo modo, isso até explica aquele fenômeno que existe na sociedade em que o homem que pega várias mulheres, ele é tratado como um garanhão, como um pegador, e a mulher que fica com vários caras, ela é tratada como uma vagabunda, uma promíscua e por aí vai. Justamente porque o cara, se ele chegou nesse ponto, é porque ele teve várias conquistas ao longo da sua vida, que fez com que ele se tornasse um cara atraente
suficiente para as mulheres. Já o oposto, no caso delas, seria o fato de que elas estão dando de bandeja, literalmente dando aquilo que elas têm de mais precioso. Mas o ponto aqui é que, na maioria dos casos, mesmo aquele homem que conseguiu se tornar acima da média, no ponto de vista sexual, ele ainda assim não vai conseguir competir com uma mulher mediana, com uma mulher que seria, sei lá, por exemplo, 5 de 10. Existem diversos fatores que contribuíram para esse tipo de coisa, como o progressismo, o próprio feminismo e a questão da liberdade sexual feminina, mas na minha visão, o principal elemento que contribuiu para esse fenômeno foi o surgimento das redes sociais, que viabilizou que as mulheres passassem a ter acesso à pequena parcela dos homens que são acima da média, extremamente acima da média, na verdade. E isso acabou atiçando ainda mais a hipergamia, que eu vejo como uma característica normal da mulher, eu não vejo isso como algo ruim ou algo bom, é simplesmente uma característica intrínseca delas, assim como é a característica intrínseca dos homens, querer prover, querer proteger, porém é fato que essa característica nesses últimos anos, nessas últimas décadas, atingiu um patamar que honestamente eu acho que nunca existiu na história da humanidade. E bom, normalmente quando o cara ele aceita se submeter a esse tipo de coisa, são por dois motivos. Ou é porque ele acha na cabeça dele que ele vai ter algum tipo de vantagem, ou ainda pela questão da aceitação social e principalmente feminina, justamente porque nos dias de hoje existem determinados círculos sociais que você só vai ser bem visto, você só vai ser aceito se você se submeter a determinadas condições. No primeiro caso, o cara sempre vai achar que vai ter algum tipo de vantagem, mas na realidade, na maioria esmagadora das vezes, a mulher sempre vai estar na vantagem. Enquanto o cara vai estar, sei lá, talvez com sorte, pegando uma no mês, isso se ele for um cara muito persistente ali, que vai investir bastante tempo tentando conversar com a mulher, etc., a parceira dele, sem nenhum esforço, pode conseguir ali ficar com um cara por semana, às vezes até muito mais do que isso, tá? Eu mesmo, na época que eu fazia estágio, nos lugares em que eu trabalhava, eu vi isso acontecer. Chegava sexta-feira, a menina simplesmente se arrumava ali mesmo no trabalho e já partia pro encontro. Já o segundo caso tem mais a ver com a forma com que os homens, hoje em dia, eles estão sendo condicionados a terem uma dependência emocional, psicológica e até uma necessidade de aceitação como um todo absurda. O cara só consegue se enxergar como um homem se ele tiver uma mulher ali do lado dele, ainda que o relacionamento que ele esteja tendo com ela seja algo extremamente tóxico e disfuncional. Geralmente o cara teve poucos relacionamentos na vida dele, teve pouco acesso a mulheres realmente com uma aparência ali acima do normal, e aí quando acontece de aparecer uma mulher gostosona pra ele se relacionar, ele pensa que nunca mais ele vai conseguir uma mulher daquela, e aí ele se submete a esse tipo de coisa. Tanto é que normalmente você nunca vê esses casos de relacionamento aberto em que o cara tá com uma mulher feia, uma mulher que não é atraente. Geralmente são só mulheres realmente muito, muito bonitas e que obviamente tem um nível de promiscuidade absurdo, além de um passado bem questionável. Outro ponto que eu percebi ao longo da minha vida é que as pessoas que são adeptas desse tipo de prática, elas foram e ainda são extremamente infiéis dentro dos seus relacionamentos. Ou seja, é como se a pessoa ela quisesse ter um pretexto para poder pular a cerca, mas sem sofrer ali as consequências de perder um relacionamento comum, onde ela conseguiria manter ali por perto aquela pessoa que serviria como um step, né, um suporte financeiro, psicológico, emocional, etc. Todos os casos que eu já vi, tanto por parte de homem quanto por parte de mulher, de pessoas que eram adeptas desse tipo de coisa, elas tinham no mínimo um certo interesse em dar uma pulada de cerca. Isso quando elas já não pulavam. E aí muitas vezes o casal, para criar aquela falsa sensação de controle, eles criam ali algumas regrinhas a serem seguidas, como por exemplo, você só vai poder ficar com outra pessoa se eu aprovar, se eu gostar da pessoa, etc. Mas cara, pensa comigo, eu já falei aqui que a pessoa que é adepta de um relacionamento aberto, muitas vezes ela já tem uma índole meio questionável. Normalmente são pessoas que não estão nem aí para o que o outro parceiro tá pensando, o que o outro parceiro tá sentindo. Ela só quer fazer o que ela quer fazer e acabou. Você acha mesmo que uma pessoa que pensa dessa forma vai seguir regrinhas? Se você disser não pra ela, ela simplesmente vai esperar você virar as costas e vai fazer o que ela bem entender. E eu não tô falando isso daqui da boca pra fora. Eu tô falando de coisas que eu já vi acontecer no meu dia a dia ao longo da minha vida, no meu trabalho, nos lugares em que eu frequentei, academia, faculdade e por aí vai. Fora tudo isso, tem vários outros tipos de desvantagem dentro dessa espécie de relacionamento. A pessoa pode acabar pegando o ADST e passando pra você. A sua esposa pode acabar engravidando de outro cara. E aí muitos poderiam falar, é só usar camisinha. Bicho, pensa um pouco. Normalmente as pessoas que são adeptas desse tipo de coisa têm um nível de promiscuidade bem elevado. Você acha mesmo que em uma situação ali, no calor do momento, a mulher tá lá com outro cara, ela não pode
pode muito bem simplesmente dizer pro cara tirar a camisinha porque no pelo é mais gostoso. Quando o sangue tá fervendo, rapaziada, as pessoas não pensam nas consequências daquilo que elas estão fazendo. É só você observar à sua volta o tanto de mãe solteira que tá surgindo por aí, tá? Uma verdadeira epidemia. Fora que já existiram diversos casos aí pelo mundo de mulheres que engravidaram fora dos relacionamentos e fizeram o namorado, esposa, enfim, que seja, acreditar que o filho era deles. E aí o cara criou a criança, às vezes durante anos, até descobrir a verdade. Se isso já acontece dentro de relacionamentos convencionais, você acha mesmo que não pode acontecer dentro de um relacionamento aberto? Tem que ser muito ingênuo pra achar que não. Fora que, se você já é casado com a mulher, ou a sua relação com ela já configura relacionamento estável, se vocês eventualmente se divorciarem ou terminarem, tem aquela chance dela te colocar na justiça e o desfecho vocês já sabem muito bem qual é. Eu realmente não consigo ver nenhum tipo de vantagem, pelo menos pro homem, nesse tipo de relacionamento. Pra mulher é maravilhoso, porque ela consegue ter o melhor dos dois mundos sem sofrer nenhum tipo de consequência. Mas enfim, vai entender. Esse é o mundo moderno. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar aí embaixo o que vocês acham sobre esse tipo de assunto. E é isso daí. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, até mais. Fiquem na paz.